E aí, já parou para pensar que a gente vive no meio de uma corrida maluca? De um lado está a tecnologia, voando baixo, mudando tudo. Do outro vem a lei, correndo, tentando alcançar. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa disputa, com base numa análise sensacional do Dr. Rodrigo Campos para Sucesso SP. Vamos nessa? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? É o que está no centro de tudo. E olha, isso não é só uma discussão teórica, não. É uma briga que define a nossa segurança, a nossa privacidade e a nossa liberdade no mundo digital. A resposta para essa pergunta afeta o dia a dia de todo mundo. E para a gente entender o tamanho dessa corrida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para uma época em que a internet parecia terra de ninguém, um verdadeiro lugar novo e selvagem. Lembra de 2006? Foi ali que um caso explodiu e mostrou para todo mundo o tamanho do problema que a gente tinha na mão. Um vídeo íntimo foi parar no YouTube. A justiça foi lá e mandou tirar. O YouTube, claro, obedeceu. O problema, para cada vídeo que saía do ar, outros 10, 20 apareciam em outros canais. A coisa virou uma bola de neve e uma loucura. A situação ficou tão fora de controle que a justiça brasileira chegou a mandar bloquear o YouTube inteiro no país. Foi um sinal de alerta gigante de que as regras antigas simplesmente não funcionavam mais. E essa imagem do Velho Oeste, olha, cai como uma luva. A internet era exatamente isso. Cheia de oportunidades, um mundo novo para explorar, mas sem xerife, sem lei. Se algo desse errado, a proteção era quase zero. Tava mais do que na hora de alguém começar a escrever as regras para esse novo território. E o Brasil não ficou parado assistindo, não. A resposta veio, e com ela a primeira tentativa séria de colocar um pouco de ordem nesse Velho Oeste digital. Em 2014 surgiu o Marco Civil da Internet. E, gente, isso foi revolucionário, de verdade. O Brasil virou referência mundial por colocar na lei os pilares de uma internet livre e democrática. Liberdade de expressão, privacidade e a super importante neutralidade da rede. Essa neutralidade, para quem não está muito familiarizado, é a garantia de que a sua operadora de internet não pode, por exemplo, deixar o streaming de uma empresa mais rápido e o de outra mais lento. Todos os dados têm que ser tratados da mesma forma. Isso é fundamental. Só que mesmo com essa lei fantástica, ficou uma ponta solta. Uma pergunta que ficou ecoando. Se alguém posta uma coisa ilegal, a culpa é só dessa pessoa? Ou a plataforma, tipo o Instagram, o X, o YouTube, também tem responsabilidade no cartório? Essa pergunta demorou, viu? Levou quase uma década para ser respondida de fato. E a resposta, que chegou bem recentemente, mudou as regras do jogo mais uma vez. É aqui que o jogo vira. O Supremo Tribunal Federal basicamente dividiu o campo. Antes, para tirar do ar um conteúdo ofensivo, tipo uma fofoca maldosa, precisava de uma ordem de um juiz. Agora, para casos muito mais graves, a história é outra. Conteúdo com racismo, homofobia, crimes contra crianças, contra mulheres, tudo isso tem que ser removido na hora. Basta uma notificação da vítima. Não precisa mais esperar o longo processo judicial. Na prática, isso cria um sistema de duas velocidades. Tem a pista expressa, para os conteúdos mais perigosos, que garante que o estrago seja contido o mais rápido possível, e tem a pista mais lenta, que ainda precisa de ordem judicial para equilibrar a proteção com a liberdade de expressão, em outros casos. A ideia é ser ágil onde a urgência é máxima, sem abrir a porta para uma censura sem controle. Bom, até agora a gente falou do que está na vitrine da internet, o que todo mundo vê. Mas e o que acontece nos bastidores com as nossas informações mais privadas? Vamos entrar agora no universo dos dados pessoais, que, acredite se quiser, viraram ouro. Pensa numa cena super comum. Quem nunca, né? Tá lá no caixa da farmácia, pagando uma coisinha e a pessoa pergunta: CPF para desconto? Parece inofensivo, né? Um descontinho sempre vai bem. Mas o que acontece com essa informação depois? Pois é. Acontece que uma grande rede de farmácias foi além. Ela pegou não só o CPF, mas o histórico de tudo que os clientes compravam. Remédio para pressão, para diabetes, anticoncepcional, informações de saúde extremamente sensíveis. E o que ela fez? Vendeu esse pacotão de dados para planos de saúde. Tudo isso sem pedir autorização para ninguém. E o resultado dessa violação gigantesca da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, a conta chegou. E chegou salgada. Uma multa de R$ 8 milhões. Foi um recado bem claro de que os nossos dados têm sim muito valor e proteger eles não é uma opção, é lei. E agora, vamos para o próximo nível, a fronteira final que o direito está encarando, a inteligência artificial. Para pensar. Se um carro autônomo bate, ou se um programa de análise de crédito nega um empréstimo por engano, a culpa é de quem? Do robô?
Para a gente achar essa resposta, tem um conceito do direito que é chave, a personalidade jurídica. Pensa nisso como o RG ou o CNPJ do mundo das leis. É o que dá a uma pessoa ou a uma empresa a capacidade de ter direitos, deveres e de responder na justiça. E no Brasil, como na maior parte do mundo, a inteligência artificial não tem isso. Ela é vista como uma ferramenta, uma coisa, tipo um martelo ou um computador. E se a IA é uma ferramenta, a lógica é simples. Se alguém faz uma besteira com o martelo, não dá pra gente processar o martelo, certo? A gente processa quem usou o martelo do jeito errado. Com a IA é a mesma coisa. A responsabilidade sempre cai nas costas dos humanos por trás da máquina. Quem desenvolveu, quem treinou e, claro, quem está usando. Agora se prepara. Ouve só essa frase com atenção. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Sou familiar, não sou? Parece até que saiu de um filme do Will Smith, lá das leis da robótica do Isaac Asimov. Mas aí que vem a surpresa. Isso não é ficção científica. Esse trecho é de uma resolução oficial do Parlamento Europeu aprovada em 2017. É isso mesmo, a ficção virou pauta de legislação. Isso só mostra o quanto a gente está pisando em um terreno completamente novo. E não precisa pensar que esse futuro está longe, não. Ele já está aqui, nas nossas ruas. Em São Paulo, o projeto Smart Sampa já espalhou 40 mil câmeras que usam inteligência artificial para fazer reconhecimento facial, ler placas e monitorar tudo constantemente. A promessa é de mais segurança, claro. Mas a pergunta que fica é, e a nossa privacidade? Qual o limite? E tudo isso joga a gente de volta para a pergunta do começo. Se a tecnologia que está desenhando o nosso futuro, quem é que devia escrever as regras do jogo? São os gênios da programação, as gigantes da tecnologia, os governos? Ou será que essa é uma conversa que precisa ter a sociedade inteira sentada na mesa? É uma questão central para o nosso tempo. E a resposta? Bom, essa ainda está sendo escrita. Toda essa nossa conversa de hoje foi inspirada na apresentação excelente do Dr. Rodrigo Campos, que foi organizada para as redes sociais pelo engenheiro Valmir Feltrin, lá do grupo de inteligência artificial da Sucesso SP. Fica aqui o nosso muito obrigado a eles por um material tão rico. Se alguém quiser saber mais, o contato está aí na tela. E continue sempre questionando, porque o futuro é construído agora. Até a próxima!